dos enredos mais controversos e misteriosos da fase 5 finalmente vai ser abordado no próximo filme da Marvel, Capitão América Admirável Mundo Novo. Depois da série O Falcão e o Soldado Invernal em 2021, que rolou na Disney Plus, a gente viu o Sam Wilson, interpretado pelo Anthony Mackie, finalmente vestir o manto do Capitão América. Os fãs estavam super na expectativa para ver como Sam ia se sair como o novo Capitão América no cinema, e a Marvel não deixou a gente na mão, não. Ela já confirmou que ele vai estar de volta em grande estilo no novo filme. No CinemaCon de 2024, agora desse ano, a galera teve um gostinho do que vem por aí. A Marvel mostrou pela primeira vez o novo traje do Capitão América, do Sam Wilson, que tá com uma vibe totalmente renovada. Tá na estica, tá, né? O mundo tá bonito. E ele reflete essa nova fase dele como um herói. E não para por aí não, tá? Teve mais. O Harrison Ford apareceu como novo presidente Thaddeus Ross, um papel que ele pegou depois que o William Hurt, infelizmente, faleceu em 2022. O Ross já é um personagem bem conhecido por ter uma moral meio dúbia, né? E agora, como presidente, as coisas vão ficar muito interessantes. A presidência geralmente não melhora quando você tem um estado assim. E a estreia do filme está marcada para 14 de fevereiro de 2025, Valentine's Day, e vai colocar o Sam contra alguns desafios bem pesados, né? Ele vai enfrentar uns super soldados que são os vilões da parada toda e ainda lidar com o novo presidente dos Estados Unidos, né? Com o Thaddeus Ross no poder, especialmente depois dos rolos do Invasão Secreta e as tretas deixadas pelo presidente anterior, o Ritson. O clima tá meio tenso e o Ritson saiu deixando caos depois de fazer declarações bem polêmicas. Esse mix aí de antigos conflitos com novos conflitos é o que vai fazer o Capitão América Admirável Mundo Novo se conectar com o resto do MCU de uma forma bem mais profunda. A galera tá curiosa pra ver como o Sam vai se virar nesse bolo todo e quais as reviravoltas que essa nova trama vai trazer pra gente. Na série Invasão Secreta da Marvel rolou uma trama pesada onde o escritório do presidente Ritson foi invadido pelos Skrulls sem ele perceber, né? Um desses Skrulls era Rava, que se passava por Rhodey, o personagem do Dan Cheadle, né? E a ideia aqui é mostrar como os Skrulls conseguiram se infiltrar até nas posições mais altas de poder na Terra. Sob a identidade do Rhodey, a Rava não só conseguiu um cargo top como assistente do Ritson, mas também armou várias tentativas de assassinato e até tramou para iniciar a Terceira Guerra Mundial. Embora esses planos não tenham dado certo, a série fez um bom trabalho ao mostrar a tensão crescente entre humanos e alienígenas, colocando os Skrulls no centro da ação política e física. E quando o Ritson descobre a verdade sobre os Skrulls, ele surta, declara a guerra a todos os extraterrestres vivendo entre a gente, né? A Maria, um extraterrestre! E essa decisão meio louca colocou muita gente em risco, não só os Skrulls pacíficos, mas também outros extraterrestres, como os moradores de Nova Asgard e até alguns dos Vingadores, né? Isso aumentou a paranoia em escala global. Esse medo aí se transformou rapidamente em ação, com civis atacando qualquer um que eles achassem que fosse um Skrull, tá? Isso levou a algumas tragédias reais, como a morte do jornalista Skrull Chris Stearns e da primeira-ministra britânica Pamela Lawton, tá? Esses eventos mostram as consequências brutais do medo e da desinformação. E o mais louco é que mesmo com toda essa reviravolta na história, a Invasão Secreta acabou meio que esquecida nos projetos seguintes da Marvel, né? Mesmo The Marvels, que é tipo uma continuação, nem toca no assunto. Isso deixa a galera se perguntando como ou se o MCU vai lidar com essas questões tão importantes no futuro. Embora o final em aberto de Invasão Secreta pudesse ser interessante de explorar no futuro do MCU, parece mais provável que a Marvel simplesmente ignore a declaração de guerra do presidente Ritson. O fraco desempenho da série, né, de Invasão Secreta, significa que os eventos da série podem ser minimizados e talvez até retirados nos próximos projetos do MCU. E Capitão América Admirável Mundo Novo é o lugar perfeito para isso acontecer. O Thaddeus Ross se tornar presidente em Admirável Mundo Novo significa que o Ritson não ocupa mais o cargo, o que permite que a Marvel simplesmente faça Ross reverter a decisão do Ritson. E a declaração de guerra do presidente Ritson contra todos os extraterrestres que vivem na Terra foi
um baita ponto alto de Invasão Secreta, né? Isso poderia abrir caminho para um monte de conflitos e alianças maneiras dentro do MCU. Só que com a chegada de Capitão América Admirável Mundo Novo, a gente tem uma chance de ver essas ideias sendo repensadas ou até revertidas, né? O Thaddeus Ross, que agora é o presidente, tem um jeitão mais complexo e pode trazer essa nova perspectiva para essas questões intergalácticas, né? No momento, a Marvel não soltou nenhuma informação sobre a continuação direta de Invasão Secreta, o que reforça a ideia de que talvez eles queiram deixar debaixo dos panos, né? Vai deixar morrer, né? Isso aí debaixo do tapete. Isso aí coloca os escritores e produtores numa sinuca de bico sobre como integrar ou finalizar essas histórias, né? Mesmo The Marvels tendo deixado de lado as consequências de Invasão Secreta, o Capitão América Admirável Mundo Novo aparece com essa chance de amarrar as pontas soltas. O filme já tá prometendo tocar no assunto da eleição do presidente Ross, o que pode incluir umas referências ao governo anterior e às suas políticas agressivas. Isso pode ser o jeito de dar um fim na guerra contra os extraterrestres antes que ela realmente comece a causar estragos maiores. No elenco do Capitão América Admirável Mundo Novo tem alguns rostos conhecidos do MCU, como Betty Ross, Joaquin Torres, Isaiah Bradley, Samuel Stearns e Thaddeus Ross. Mas além dos veteranos, a fase 5 do filme também vai trazer uma novidade que promete dar o que falar, né? Em setembro de 2022, a Shira Haas entrou pro elenco e vai interpretar Ruth Bader Sarath, mais conhecida como a mutante Sabra. E a inclusão da Sabra foi muito polêmica, né? Especialmente por causa do seu background ligado ao Mossad, o serviço secreto israelense. Mas pro filme deram uma ajustada na história dela, né? O que só adiciona mais mistério ao personagem. A revista Entertainment Weekly soltou a novidade de que no filme a Sabra vai trabalhar para o governo dos Estados Unidos, meio que tentando afastar a personagem da controvérsia, especialmente considerando o clima tenso no Oriente Médio. Isso também dá uma pista de que o MCU está começando a revelar mais sobre os mutantes, algo que até agora estava bem nas sombras. E falando nisso, até agora o MCU só confirmou alguns mutantes, como a Kamala Khan, de Miss Marvel, Namor, de Pantera Negra, que absurdo, eu acho que, assim, ele precisa de um filme só dele, né? Merece. E alguns outros de She-Hulk, né? A Marvel tem introduzido os mutantes bem aos poucos, sugerindo que o mundo ainda não tá por dentro dessa nova galera com poderes, né? Mas o fato da Sabra tá trabalhando abertamente pro governo dos Estados Unidos em Admirável Mundo Novo sugere que talvez o governo já saiba dos mutantes há algum tempo, né? Eu acho difícil que ela esteja no governo sem que eles saibam dos poderes dela. Provavelmente eles até sabem e estão mantendo isso em segredo. A habilidade dela de transferir energia vital e dar superpoderes a outros seria um baita trunfo pro governo. Isso com certeza vai ser importante demais, tanto em Admirável Mundo Novo quanto em Thunderbolts.